Salve, salve! Eu sou o professor Flávio e estou trazendo mais um vídeo de travessias virtuais, dando continuidade ao tema do vídeo anterior, travessias e ciganidades. Se você não conseguiu assistir, clique no card aí abaixo que você consegue ver o vídeo anterior. Aproveita então, dê um joinha, faça um compartilhamento com seus amigos e se inscreva no canal. O tema de hoje é um tema bastante interessante, porque é resultado de algumas perguntas que me foram feitas no decorrer da apresentação do vídeo anterior. Trata-se das questões ligadas à leitura de mãos e leitura das cartas. Mas antes disso, eu gostaria de falar para vocês que falar de cigano é falar de um povo plural, porque os ciganos são resultados de todo o acúmulo da experiência de vida por onde eles passaram, por onde eles viveram e o que eles são hoje no mundo. Portanto, falar de ciganos é falar de ciganos no plural. Não existe cigano sem o plural. Não existem cultura cigana, existem culturas ciganas, vidas ciganas. A arte, a cultura produzida, o trabalho por eles realizado, as tradições consentidas, permitidas por seus pares no seio familiar e nos seus grupos, fazem desse povo essa pluralidade. Até os fins do século XIX, os ciganólogos, que escreviam as suas narrativas sobre o povo cigano, costumavam trazer fortes contradições, geralmente ligadas ao imaginário, aos mitos das representações do mundo pagão, tratando os ciganos como incivilizados do mundo. Os temas geralmente eram abordados como abismos dos inconscientes, terrenos alagadiços, sem fronteiras. E esse povo que teve essa história cercada por tantos mistérios, por tantas contradições, medo, ódio, amor, desejos ocultos, sonhos e pesadelos, conseguiu resistir com muita força por todo esse tempo na face da terra. Aprenderam no dia a dia, como operação de caça, as suas estratégias de sobrevivência. E, diante disso, conseguiram dominar as artes, os conhecimentos, e muitos deles produziram conhecimentos que persistem até os dias atuais. No vídeo de hoje, eu também vou falar sobre um povo cigano chamado de Calon. Como eu falei no vídeo anterior, existem vários tipos de grupos, várias etnias, e os ciganos Calon, eles são considerados os ciganos ibéricos. Durante muito tempo, eles estiveram na Península Ibérica e ainda vivem lá, principalmente na Espanha e Portugal. E eles dominam a língua caló, que a gente chama no Brasil de chibe. É um linguajar, é um dialeto próprio desses ciganos. De como vivem esses ciganos? Como é que trabalham esses ciganos? Os homens, os calons, são hábeis negociantes. Sempre aprenderam a vender, a trocar, a negociar. Há episódios na história do Brasil em que os ciganos, quando aqui chegaram, por volta de 1574, expulsos de Portugal pela Carta Régia, chegam e vão mascatear, vão vender, vão encontrar também nesse momento uma sociedade que estava se formando aqui no Brasil colonial. Os ciganos, desde sempre, aprendem a trazer, a produzir as suas próprias riquezas materiais, que são envoltas de muita simplicidade. Então, as mulheres aprendem a ler à mão e a colocar as cartas. Mas alguém me pergunta, professor, é verdade que o cigano lê a palma da mão? A isso aqui eu respondo para você, e eu digo que sim. A quiromancia é uma arte muito antiga e que nasce na Índia, e já na China já havia registros da leitura das mãos,
e os ciganos aprendem com facilidade a fazer essa leitura. Os manuscritos que são encontrados no Egito e em alguns outros países tratam dessa técnica que sobrevive até os dias de hoje. E as pessoas me perguntam, mas professor, e o cigano lê a mão? É verdade que ele lê a mão? Acerta? Sim, acerta. É muito relativo. As pessoas das comunidades tradicionais, elas conseguem ler o corpo. O cigano consegue fazer uma leitura linear do seu corpo. Assim como nós poderíamos fazer, mas nós perdemos diante desse mundo tão turbulento, tão apressado. Nós fomos perdendo no dia a dia, mas os ciganos conseguem fazer isso. E durante muito tempo, os ciganos serviram como psicólogos das esquinas das ruas das capitais. A gente sempre vê, por onde a gente passa, as ciganas lendo as mãos das pessoas nas ruas das capitais, das cidades. A leitura das mãos é considerada pelos ciganos como buena dicha, boa sorte. Por isso, muitos deles vivem pela boa sorte, pela leitura das mãos. Mas surge outra pergunta. E de onde é que vem a leitura das cartas? Como é que os ciganos conseguem fazer a leitura das cartas? E esse tema também é bastante polêmico, porque durante muito tempo os historiadores traziam notícias das cartas que eram postas no Império Egípcio, cartas essas tão famosas que muitas delas eram pintadas em ouro. Os ciganos se apropriam dessa arte da carta e transformam a carta no tarô cigano, que traz elementos de sua cultura, que traz em cada uma dessas cartas as suas representações de interpretação do mundo, o mundo cabalístico, o mundo oriundo do seu pensamento e da sua própria existência. Portanto, a nobreza palaciana tinha como costume jogar cartas e fazer as leituras dessas cartas como a leitura da sorte. Há quem afirme que no Antigo Egito, os sábios do Oriente também já utilizavam a leitura das cartas conjuntamente aos estudos da astronomia. E eram previsões que eram realizadas para saber dos acontecimentos que porventura poderiam acontecer na natureza. Outro ponto importante é que esses ciganos Calon, que ainda permanecem com suas tradições, muitas delas já violadas em função dessa sociedade majoritária, que impede pela relação do preconceito, né? Mas nós vemos constantemente, principalmente aqui no Nordeste, uma forte tradição acontecendo. São, portanto, os ciganos Calon, que falam o calé, a língua calé, que aqui a gente chama de Xibe, né? Eles são considerados errantes, errantes porque vivem em imovência, vivem em circularidades, eles possuem características de grupos socialmente subordinados e geralmente eles moram em linhas demarcadas pela pobreza. Durante muito tempo se criou o estereótipo de que o cigano é um malfeitor, mas entre esses ciganos existem grandes pessoas, grandes figuras, pessoas que batalham pela vida e que, sobretudo, possuem uma história de luta muito bonita pela sobrevivência. Vamos ficando por aqui. O próximo vídeo nós temos mais novidades. Divulgue, compartilhe e deixe sua mensagem para que a gente possa comentar no próximo vídeo.